Trabalho escravo. Nossa equipe foi a endereços de empresas aqui de São Paulo que estão na chamada lista suja. São empresas que exploravam trabalhadores em condições precárias. Há semanas, o tema é polêmico no governo Michel Temer. Só na sexta-feira, a lista foi divulgada oficialmente pelo Ministério do Trabalho. A pasta pretende mudar as regras sobre trabalho escravo, mas uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal suspendeu a alteração. De longe, nada de anormal no prédio da Vila Maria, zona norte de São Paulo. Mas se aproximando, a gente nota sinais de abandono. A porta não tem maçaneta e a campainha está arrebentada. Pergunto para um funcionário de uma tapeçaria no andar de baixo sobre o imóvel de cima. Sem saber que estava sendo filmado, ele responde: Mas o que é aí? É confecção? Não sei. Isso aqui é os Mark. O homem sugere chamar por outra porta. Toco a campainha várias vezes, mas ninguém atende. Só que algumas pessoas aparecem nas janelas. De acordo com a lista divulgada pelo Ministério do Trabalho, aqui funcionaria uma confecção autuada em 2016 por trabalho escravo envolvendo 6 trabalhadores. Ali perto, na Vila Medeiros, Zona Norte, encontramos mais um endereço. Nesta casa ficaria outra confecção. Uma mulher aparece no portão com 2 crianças e depois um homem sai com um saco cheio de mercadorias. Ele põe o material no carro e sai com o veículo. Também tentamos falar com alguém da casa que tinha pessoas e cachorros, mas não fomos recebidos. Nesse ano, a empresa foi autuada por manter 4 trabalhadores em situação análoga à escravidão. Outro estabelecimento relacionado na lista suja é a empreiteira que construiu este prédio também na Vila Maria. A fiscalização foi em 2016 e envolveu 8 operários. Hoje, o imóvel abriga apartamentos na parte de cima e um galpão para locação no térreo. A lista negra sobre trabalho escravo, atualizada e divulgada pelo próprio Ministério do Trabalho, tem no total 131 empregadores do Brasil inteiro. No caso aqui de São Paulo tem um fato curioso. Apesar das 2 confecções que a gente visitou ficarem na zona norte da cidade, os telefones de cadastro delas apontam para lojas no Brás, na região central. Nós vamos ligar agora nesses endereços para tentar falar com algum responsável. Na primeira loja, ninguém foi localizado. O número chamado não existe. Por favor, tente novamente. Já na segunda loja do Brás, a funcionária confirma que a empresa foi multada. Teve uma oficina que, apesar da gente fazer as vistorias de oficina, né, e tudo mais, que ela foi fiscalizada pelo Ministério do Trabalho e tinha um casal que estava trabalhando sem registro. A gerente explica que não sabia de nada porque a produção era terceirizada. Ela disse que sabia que o local era gerenciado por um casal de bolivianos, mas que a loja deixou de contratar os serviços. A gente foi pego muito de surpresa. A gente tinha feito uma vistoria nessa oficina fazia pouco tempo, né? E uma oficina que estava fazendo já poucos trabalhos para a gente, já estava praticamente já quase sem volume de trabalho nosso. A lista suja do trabalho escravo é atualizada pelo Ministério do Trabalho semestralmente. Os empregadores só são incluídos na lista depois de esgotados todos os recursos no âmbito administrativo. Os infratores são monitorados por 2 anos e só excluídos do cadastro se não houver reincidência da prática do trabalho escravo e todas as multas forem pagas. As novas regras que o governo pretende implantar retiram muitos critérios do que é considerado trabalho escravo, o que pode dificultar a fiscalização e a punição dos envolvidos. Pela mudança, só será considerado trabalho escravo uma situação em que houver submissão do trabalhador sob ameaça de punição com uso de coação e de maneira involuntária. O texto da portaria suspensa retira qualquer menção às condições do ambiente de trabalho e ao excesso de carga horária, por exemplo. O Jornal da Gazeta entrou em contato com o Ministério do Trabalho para a situação atual das empresas citadas na reportagem, mas não tivemos resposta. Essa reportagem de Luciano Penteado é só uma amostra pequenininha do que acontece no país. 2 oficinas na maior cidade brasileira.
Imagine o que ocorre no interior desse Brasilzão, na área rural, nas fazendas, nas regiões mais distantes. Temer, o homem que alguns insistem em dizer que está avançando na economia, deu marcha ré rumo ao século XIX, quando seu ministro baixou essa portaria, suspensa neste momento. Só vimos um aplauso à decretação do atraso, o do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o Führer da bancada do boi. Como pagamento, Temer recebeu o voto dos ruralistas para, na presidência, continuar a sua viagem ao passado, mesmo sendo denunciado em pelo menos 2 casos escabrosos de corrupção, por enquanto.